Se aparecer uma telinha solicitando autorização, isso, já deu certo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa abertura do evento IFMA Game Jam, que foi esse evento organizado como uma forma de encerramento, né, do nosso curso FIC, de desenvolvedor de jogos eletrônicos. E hoje nós temos aqui alguns representantes para falar um pouco com vocês antes de começarmos o evento. Alguns convidados ilustres aqui que vieram dar um oi para vocês e falar um pouco com os alunos da sua instituição, né? Cada um representando uma peça fundamental para a realização do nosso curso. Então, primeiro passo a palavra e dou as boas-vindas à professora Eveline, chefe de departamento de Educação à Distância do IFMA Monte Castelo. Pessoal, boa noite. Estou aqui de volta para falar com algumas pessoas, acho que devem lembrar de mim desde do início aí, do início do curso, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? E principalmente agradecer a presença de vocês, alunos que resolveram comprar essa briga aí de fazer essa Game Jam, de participar dessa Game Jam, né? Parabenizar a equipe aqui por essa empreitada também de fazer esse evento online, que é um evento que a gente já participou outras vezes presencialmente, então é um evento que é bem puxado, mas como a gente vive nesse outro momento da vida, né? Então a gente está aí nessa modalidade online, né? E isso não impede de colaboração, não impede de troca de experiência, isso a gente está vendo que o online é o futuro, né? E isso não impede nada, não impede de aprender, tanto que vocês são prova disso, né? Então, eu queria parabenizar vocês, que são desbravadores da aprendizagem, né? Que são desbravadores desse mundo aí que é essa área de jogos, né? Que a gente sabe que é um pouco autodidata, mas que precisa de uma certa orientação, né? E agradecer a vocês por estarem aqui nesse momento, assim, que é um momento ímpar, né? Um momento de fechamento, né? De encerramento desse curso de vocês, né? Eu queria só aproveitar e fazer vocês refletirem também que é muito importante, vocês que terminaram, que concluíram, agradecer esse momento, porque a gente está vivendo um momento assim, uma situação que nos tirou do chão, né? Nos colocou no chão. Esse vírus aí que veio tomar de conta de tudo, né? Estamos perdendo pessoas e a gente tem que agora agarrar todas as nossas esperanças e agradecer essas vitórias, né? Então a gente não pode deixar de pensar nessas vitórias, né? As vitórias que vocês que concluíram o curso e que vão passar aí, né, a ter mais esse conhecimento. Então, essas vitórias é que eu acho que a gente leva para sempre para a gente, né? E é por isso que eu dou os parabéns a vocês, né, de estarem aqui nesse momento, dividindo, né, essa tela com a gente, tá? Obrigada por confiarem no Instituto, tá? Obrigada por acreditarem que vocês têm essa competência e que vocês conseguem desbravar mais ainda, né? Outros desafios que virão. Muito obrigado, professora Eveline. Agora passa a palavra para a professora Meriluz Portela Teles Carvalho, chefe de departamento de ensino do IFMA, campus São José de Ribamar. Boa noite a todos e todas. É sempre uma satisfação participar de eventos como este. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, a presença de todos presentes e as coordenações do curso, né, desenvolvedor de jogos eletrônicos dos campos IFMA Monte Castelo e São José de Ribamar, pela organização do evento que proporcionou, né, tem proporcionado grandes aprendizagens para os alunos. E dizer aos alunos meus parabéns por todos os esforços, né, e dedicação realizados durante o curso, pelo seu protagonismo, pela sua dedicação, por acreditarem, né, em vocês, em primeiro lugar, e no Instituto,
por perceber que o Instituto é o local, né? A escola é o local de aprendizagens, né? De encontrar aquilo que a gente mais deseja, que é o conhecimento. Então, eu quero, nesse momento, destacar que ações como essas são fundamentais para o compartilhamento de conhecimentos e experiências significativas, né, para a criação de grandes projetos. E eu creio que aqui vocês conseguiram, né, desenvolver jogos, né, desenvolver projetos inovadores com a utilização da tecnologia, das metodologias ativas. Então, o que eu digo aos senhores é que aproveite esse evento, que com certeza é um momento de grandes compartilhamentos, né, de aprendizagens. Muito obrigada, professor Rui, pelo convite. Eu que agradeço a participação, professora Meire. Agora passando a palavra para o professor Cláudio Leão Torres, diretor do IFMA Campus Monte Castelo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu queria saudar a nossa chefe do departamento de ensino à distância, né, Eveline. Mulher de garra, linda, e está sempre à frente desse curso. Não é só esse, né? Nós temos vários cursos de educação à distância. Nosso querido Torreão, diretor aí do São José de Ribamar, amigo, colega, parceiro. A Nelly Lucy, que eu estou tendo prazer, né, de conhecer agora, não a conhecia. O Rui conheci na abertura, né, lá, quando a gente fez a aula inaugural. O Nunes, que é nosso parceiro lá do Campus Monte Castelo. É o querido Nuninho, né, e o Palhaço. Então, veja só quantas pessoas boas estão com vocês. Eu me lembro que em 2019 nós sediamos no Monte Castelo, sediamos em 2017, 2018, 2019, de forma presencial, a competição de jogos, né? Game Jam, e é bem diferente, né? Onde a galera vai com suas mochilas, com as barracas, patrocínio da Red Bull, não foi, Nunes? Com seus lanches, biscoitos, e ficam Muita na pizza. maratona. Professora banca pizza, né? Mas agora, em função da pandemia, né, vai ser em formato online, né? E a Evelyn bem retratou aí, né, bem emocionada, né, como é que a gente está convivendo com a pandemia, com colegas acometidos com essa doença. Eu fui um dos que tive que me internar, fiquei bem comprometido em mais de 50%. Não é simples, é uma doença séria. Não brinque com essa doença. Eu passei uma semana sendo medicado e na semana seguinte fui internado. Mas estou bem, graças a Deus, já recuperado, né? Só que tem levado amigos nossos, né? Professores do campus que já faleceram, professores de outros campi também. O último falecimento foi semana passada, o professor de Zedoc, enfim. É sério, a gente precisa, né, que os nossos governantes, né, se unam, porque está tendo uma politização do que é o bom, do que é o ruim, e está tendo um desentendimento, a gente termina, a população termina sofrendo. Então, por isso que vai ser nesse formato, no formato online, né? Quisera nós pudéssemos fazer, né, como a gente sempre fez. Eu até estou olhando uma foto aqui, não dá para apresentar, que eu estou no computador, mas está no nosso site, está no nosso portal. Como é a descontração desses jogos, né, do campus. Acho que eu estou olhando aqui, o Nunes está aqui no chão, está sentado. Enfim, é muito legal ver os alunos, né, fazendo essa competição no campus. Então, o que a gente espera?
A competição continua, né? Só que agora vocês, cada um, nos seus locais, nas suas residências, né? É um trabalho sério, é um fruto desse curso que vocês fizeram. Pena que a gente teve uma desistência grande aí durante o curso, né? Lá na hora inaugural eram 800, né? E estão finalizando aí próximo, um pouco mais de 200, né, Rui? Mas cada um teve as suas dificuldades, né? E não é fácil, não é simples. A gente sabe que a educação à distância requer mais dedicação, e a gente sabe que a área de informática ela requer bastante educação, bastante treino, bastante empenho, bastante. Eu sou professor de algoritmo e estrutura de dados, de técnica de programação, então eu sei o que é que eu estou falando, e as dificuldades elas aparecem, e às vezes desistir se torna mais fácil. Mas para aqueles que foram até o final, né, eu não sei se já na próxima semana a Torreão já vai estar já emitindo os certificados, já está todo organizado, são certificados digitais. O mais difícil a gente já conseguiu que foi a assinatura do reitor, então vai estar tudo organizadinho para que a gente possa certificá-los. Então, nesse momento, eu parabenizo, né, todos os concluintes, né, do curso, estendo aí, e parabenizo aos competidores, né, que vão estar aí hoje. Não sei se inicia hoje, Rui? Já? Sim, inicia hoje, daqui a pouquinho. Então, a palestra, né? Já revela o tema surpresa aí. Certo, pronto. Então, já vai ter a maratona, né? E era isso, palavras de força, né? Palavras de façam o seu trabalho com dedicação. Eu sei que é corrido, né? Ainda é 24 horas ou 48 horas, Rui? São 48 horas, vai começar hoje, vai até domingo, mas depois ainda tem uma corrida aí de uma semana para melhorar o jogo e fazer parte de uma competição. Vai ser um processo um pouco mais longo que o tradicional. Certo. Então, turma, é isso. Parabéns a todas as pessoas que organizaram esse curso, né? E, obviamente, em especial a Eveline, né, que é a nossa chefe do departamento de ensino à distância do campus Monte Castelo, e cuida dessa área lá no campus. Então, obrigado, boa noite. Boa noite, professor Cláudio. Muito obrigado pela sua presença. E agora eu vou passar a palavra para o professor Marco Antônio Goiabeira Torreão, diretor do IFMA, do campus São José de Ribamar. Boa noite a todos. É um prazer, né, estarmos aqui, né, em nome da nossa instituição. Queria cumprimentar o professor Cláudio Leão, diretor do Campo Monte Castelo, como ele já fez. Nós somos encaminhados aí, estamos nessa empreitada, né, dirigindo aí os campos com toda essa crise, com toda essa dificuldade. Parabenizar a professora Eveline, coordenadora do Monte Castelo, ao professor Rui, coordenador aqui do Campo São José de Ribamar. Não podemos esquecer da nossa amiga Carol, professora Carol Nunes, né, e de todos aqueles que envolveram neste projeto. Foi um projeto muito desafiador. O professor Rui e a professora Eveline nos procurou, a mim e o professor Cláudio, com uma proposta, né, que o MEC vinha de proposta de curso de formação inicial e continuada para o momento da pandemia, né? E quando os dois tiveram aí a grande sacada de trazer este curso, né, de desenvolvedor de jogos, então isso aí para a gente já era um grande desafio. Como fazer, como se seleção, como se prepararia os editais, como que a gente vai saber se o aluno que foi selecionado, ele tem o equipamento ideal para fazer o curso em si. Então, tudo isso aqui trouxe para nós da organização, para eles principalmente, né, e para nós da direção, era um desafio, porque a gente estava colocando, né, o compromisso institucional do Instituto Federal do Maranhão, através dos dois campi, né, do campus
do campus José de Ribamar, e isso aí para a gente foi um grande desafio. Se para nós foi um desafio, gestores e organizadores, quanto mais para vocês, que tiveram que absorver todo o conhecimento, para nós é uma experiência nova, para vocês agora, que vocês vão dar continuidade, como o professor Cláudio falou, o IFMA Game Jam sempre teve de forma presencial, nós vamos fazer uma experiência nova, né? Para vocês é um desafio maior ainda, né? Mas eu queria aqui para vocês um agradecimento, né, da nossa instituição, do Instituto do Maranhão, por vocês terem acreditado, né, que nós poderíamos chegar até aqui. Para nós é apenas o início, um piloto. Ainda há pouco conversando com a professora Carol, com a professora Eveline, né, e com a dificuldade que se teve, mas foi prazeroso chegarmos até aqui. Nós temos resultado. Claro, no meio do caminho a gente vai perdendo, né, alguns colegas, alunos, né, mas por conta, de repente mesmo, por conta das condições que esses alunos tinham para acompanhar as aulas, tá? Mas parabéns a todos vocês. Continue aí nessa luta, agora que vai começar, pelas palavras do professor Rui, né, daqui a pouquinho aí vocês começam um grande desafio. Então, queria agradecer a todos vocês que confiaram em nossa instituição, em especial a Eveline, o Rui e a toda a equipe que acompanharam os dois coordenadores, né, nessa empreitada aí. Muito obrigado, um sucesso que todos possam chegar, e nós vamos estar de portas abertas, né, para nova experiência, né, vamos fazer uma avaliação disso daí e trazer para uma nova experiência, tá? Parabéns a todos e sigamos em frente. Que Deus abençoe nós. Muito obrigado, professor Torreão. Aqui, em nome da equipe organizadora do evento, agradeço a presença dos representantes das instituições. Gostaria de deixar bem claro que foi um prazer, né, desenvolver esse curso com essas parcerias. Em geral, deram todo o amparo que a gente precisava para poder chegar até esse ponto. E vamos lá, pessoal, agora a gente vai começar o evento, vai começar de fato a primeira palestra da abertura, vai ser um preparatório para a nossa maratona. Sendo assim, eu vou passar a palavra... Rui, me permite só uma... Rui, Oi? Me permite só uma fala aí, quebrando o protocolo. Pode, vai lá. Essa parceria precisa continuar. Com certeza. Com certeza, professor Cláudio. Não se preocupe, nós somos grandes parceiros, ainda mais aí com essa dupla aí, Rui e Eveline. Dá para jogar, já tem um grande time, viu? Era isso, obrigado. Agradeço. Olha, já está agora oficializado, né? Mas é claro que sempre soube poder contar, né, Eveline, que topou esse desafio, foi um desafio mesmo, mas deu tudo certo no que poderia dar certo, e agora a gente vai aproveitar um pouco esse momento. Aproveitem, lembrando que é tudo remoto, tá? Por favor, evitem ao máximo, evitem fazer que seja atividade presencial, se for feito em equipe, façam remotamente, mesmo que conheçam a pessoa, tá bom? Lembrando do aviso aí dado pela professora Eveline, muito importante, professor Cláudio, professor Torreão, todo mundo frisou, a Meire, todos frisaram a questão da nossa segurança e nossa saúde. Sendo assim, eu vou passar a palavra para... lembrando também que... Vou passar a palavra logo para o Nunes, que já estou falando muito aqui, para ele poder apresentar o palestrante. Acho que eu não tenho aqui os dados certos, não apareceu para mim, então... Passo para o Nunes, ele já é da casa, né? Já pode apresentar melhor que eu, o palestrante aí, todos os seus títulos. Nunes. Obrigado, Rui. Obrigado, Cláudio, Torreão, professora Eveline. Carol, vamos continuar aqui então com o nosso evento, com a palestra de abertura, prototipando o necessário, com Cássio Souza. Cássio Souza, que é cientista da computação pela UFMA, atualmente é diretor da AMA Games, Associação Maranhense Desenvolvedora de Jogos Eletrônicos, e diretor executivo da Opus Game Studio, empresa que gera valor solucionando problemas através de jogos e aplicações interativas. Cássio foi vencedor da Game Jam Plus Maranhão 2018, finalista da SB Game 2018 em Foz do Iguaçu e 2020 em Recife. É organizador local da Global Game Jam Maranhão, o maior evento de desenvolvimento de jogos do mundo também. Acontece sempre em janeiro. Cássio, a palavra é sua. Nos agracie aí com esse conhecimento aí aos nossos alunos.
Obrigado, Nunes. Boa noite, pessoal. Até o comentário antes, né, que eu já fui aluno do IFMA também, então ver essa parceria até entre as duas instituições é muito gratificante. E outro ponto também interessante é que, como citou, eu fui organizador da Global Game Jam, né, já há alguns anos, e inclusive teve alguns alunos do curso FIC presentes também, para mim foi uma surpresa muito grata, que alguns alunos participaram do evento junto com a gente de forma remota, então isso facilitou bastante. Vou compartilhar a tela aqui. Nesse momento, eu peço que se quem puder deixar as câmeras ligadas, né, que fica melhor para diminuir a banda aí e todo mundo poder assistir a palestra, ok? Compartilhando aí, aparecendo? Sim. Beleza. Eu confesso que esse tema é bem desafiador, né? Então, tentar trazer um pouco de conhecimento do que eu já estudei, já peguei de alguns livros de referência, e também do que eu já vivenciei, né? Participando de várias game jams, trazendo um pouco para vocês que estão prestes a participar de uma, né? Então, só uma apresentação rápida que o Nuno já fez, né? Eu sou diretor da Associação de Desenvolvedores aqui do Maranhão, também da empresa da Ops Game Studio. Já participei do desenvolvimento como produtor, como programador, como game design, fazendo como Severino, fazendo de tudo em vários jogos, tanto jogos autorais quanto jogos para outras empresas também. Isso acabou me rendendo indicações e premiações para alguns eventos. E aí, inclusive, um deles foi um jogo de Game Jam, que eu aprimorei por alguns 2, 3 meses até poder submeter e fui conseguir uma seleção oficial num evento nacional. Então, dá um pouquinho de norte de que é possível que vocês façam um projeto de sucesso a partir da Game Jam, desde que ele seja feito da forma mais correta possível. Então, como começar a fazer os jogos, né? Seria uma primeira pergunta que eu trago. Então, antes de tudo, eu tô aqui para dizer que você pode sonhar grande, você pode pensar, ter ideias, imaginar, deixar a imaginação correr solta. Porém, o segredo de quem consegue concluir os jogos é começar pequeno. Então, você nunca vai conseguir criar o GTA brasileiro de uma vez. Você tem que ter foco e começar pequeno, fazendo o principal daquela sua ideia, do seu projeto, para pegar os melhores aspectos que você acha que aquilo é o que é mais importante, para só então você ir crescendo até chegar naquela ideia, naquele grande sonho que você tem. Então, não precisa você chegar e começar logo com tudo. Pense pequeno, comece pequeno, prototipando o básico. Então, um ciclo básico de produção de jogos, né, a gente tem essa pirâmide aqui que tem da pré-produção, aí produz, aí testa, aí finaliza ou lança. Porém, a gente foca, neste momento eu vou focar em falar para vocês um pouco da pré-produção, que é basicamente definir o que você vai fazer antes de fazer, que é um pouco do problema de uns erros que a gente começa em Game Jam, que a gente só chega e sai fazendo de qualquer forma. E às vezes a gente não gasta, sei lá, algum tempinho para planejar o que a gente vai de fato construir. Então, durante uma pré-produção é importante a gente ter uma definição de conceitos, os requisitos, o planejar. Aí, depois disso, você avalia o que de fato, ou avaliação de risco, de fato, você vai tocar para frente, o que você vai criar. Então, aí entra um pouco do protótipo, né? Durante a pré-produção, que é você definir o que você vai construir, e aí você define as melhores formas os melhores aspectos do que você quer desenvolver para colocar dentro de uma versão bem pequena do seu projeto. Então, game jams eu costumo dizer que são pequenos protótipos de ideias. Você não vai conseguir, depende do nível também de desenvolvimento. Não posso dizer que você nunca vai conseguir, mas o ideal é que você faça uma pequena amostra do jogo completo que você quer criar, ou do conceito. Foque no conceito, foque na ideia do que você quer construir, para depois você avaliar se vale a pena investir naquela ideia. Então, um ciclo de desenvolvimento de jogos, né, ele tem a pré-produção, que aí você define o que você vai fazer, aí você começa a produzir, você testa, você finaliza. E esse ciclo pode ser feito diversas e diversas vezes. Você faz uma vez, tem uma versão do seu projeto. Faz outra vez, tem outra versão. E assim você vai crescendo ele à medida que você for fazendo novos e novos ciclos desse aqui. E o protótipo seria meio que um ciclo desse com o básico do que você vai construir. Então, o importante é você entender que um jogo, ele é um ciclo, é um projeto feito de vários ciclos. Você não precisa fazer tudo de uma vez, tudo de uma vez. E o protótipo também é sobre aprendizado e menor esforço. Então, é a forma mais rápida de validar se aquela sua ideia realmente é muito boa, porque todas as ideias são boas. Todas as ideias são sensacionais, a gente sempre quer fazer todas. Mas quando coloca de fato na prática,
nem todas elas são realmente de fato executáveis, ou são divertidas, ou são boas o suficiente para fazer um jogo completo. Então, é importante fazer um protótipo que é uma versão reduzida para poder testar isso. Então, como é que eu crio esse protótipo, né? Essa versão curta, como eu estou falando. Então, eu estou trazendo aqui 4 elementos que eu consegui separar em principais, né? O primeiro seria o brainstorm, que aí provavelmente vocês vão fazer a Game Jam agora, vocês vão ter esse momento, que é pegar, que aí eu acho que como o Rui falou, vai ter um tema, então vocês vão pegar e destrinchar isso com várias e várias ideias, discutir, trazer pesquisa, conteúdo, referências de outros jogos, de filme, de anime, de série, tudo é válido no brainstorm, mas eu ainda vou explicar um pouquinho na frente como fazê-lo. Conceito, então depois dessas ideias, você pega tudo aquilo que você levantou, e aí traz os aspectos daquele projeto. Então, tá, a gente tem a ideia do que a gente vai fazer, mas vamos fazer uma sinopse, que é um texto curto, uma definição do que vamos fazer. Qual o gênero dele, qual é a mecânica, qual a plataforma, público. Então, isso aí você vai desenvolvendo um pouco mais a ideia. E aí no game design você vai meio que documentar isso e definir algumas características do jogo. E já adianto que, principalmente uma game jam, para um protótipo ideal que você tenha. Você não, tem vários game designs, documentos, né, bem grandes, mas eu vou trazer um modelo de um game design de uma página. Então, você fazer o básico, que é de uma página, para fazer rápido e curto, para então fazer um protótipo, que é colocar essas ideias em prática. Então, esses 4 passos seriam os ideais para você construir esse protótipo até uma game jam. Então, vamos primeiro brainstorm, né? Brainstorm nada mais é do que juntar a equipe que vai trabalhar no projeto e levantar todas as ideias que vocês têm ao redor daquele tema, daquela definição que vocês querem construir o jogo. E aí, em cima disso, você vai levantar quais são as ideias que são melhores para executar, que a gente quer colocar realmente, que todo mundo concorda que são as mais legais. Então, isso tudo baseado em ideias. Ideias nem sempre são fáceis de conseguir. Como eu falei, é importante pesquisar, trazer referências e tudo mais. E aí, como é que traz essas ideias? Então, lê algo que você normalmente não lê. Então, quando todo mundo consegue inspiração do mesmo lugar, as ideias começam a parecer sempre a mesma. Então, traga ideias de coisas diferentes. Como eu citei lá, a gente às vezes fica preso, tá, mas aquele jogo é assim, aquele jogo ali é parecido. Não traga ideia apenas de jogo, traga de filme, novela, série, anime, HQ. Tudo é válido para ter ideias para o conceito do projeto que você quer construir. Caminhando, banhando, dirigindo. Quando a gente está fazendo alguma coisa que é familiar, o cérebro, o nosso subconsciente começa a trabalhar em ideias e devagar. Então, tenta também, às vezes, anotar essas ideias que você tiver, quando tiver em algum momento dessa forma. Assista palestras, então tem no YouTube palestras diversas sobre o mercado de jogos, eu indico sempre a GDC, ou outra coisa qualquer, sempre vai dar umas ideias, inspirações para a gente construir algo. Jogue um jogo ruim. Isso é uma frase um pouco, como é que eu posso dizer, polêmica, né? Porque todo mundo sempre vai ter alguém que acha aquele jogo bom, mesmo que você ache ele ruim. A ideia aqui não é que você julgue um jogo, mas que você jogue aquele jogo que você considera que ele é ruim e faça uma crítica, ou escreva o que você acha que é ruim, ou então anote o que você faria para ele ser melhor. O ideal é ser produtivo. Então, se você acha que aquele jogo é ruim, tá. Anote as ideias e o que você faria para construí-lo de forma melhor, a mecânica, o design. Então, isso faz com que você tenha ideias para construir seus próprios jogos. E siga uma paixão, né? Então, se você ama algo, quando você criar um jogo com aquilo que você ama, os jogadores vão saber. Então, o criador do Pokémon, por exemplo, era um apaixonado por coletar insetos. E acabou criando um jogo, não exatamente um jogo, um projeto que virou jogo, virou desenho, virou um monte de coisa que era baseado nessa paixão dele. Então, quando você tem paixão por algo como essa ideia, ou então se você ama pescar, ama qualquer coisa, você consegue colocar isso dentro do jogo e as pessoas que jogam vão se identificar. E aí vamos entrar um pouco agora no conceito, né? Depois que você já levantou todas essas ideias, sabe agora como consegui-las, ou como pelo menos começar a anotar elas, só uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que durante o brainstorming, quando vocês estiverem fazendo para a Game Jam, nenhuma ideia é estúpida, nenhuma ideia tem que ser descartada, até um certo momento. Então, faça esse levantamento de ideias o máximo possível. Quando chegar num ponto que não tem mais ideias fluindo, você identifica seu momento de parar, ou então trazer algo novo, mas se chegar no momento que não tem mais ideias, ou tem ideias demais, pare e revise com todo mundo quais são as melhores que vocês concordam que vai ser levantado. Então, porque senão a gente vai ficar sempre num ciclo eterno de levantando 300 milhares de ideias e nunca vai parar. Então sempre faça algo curto,
uma sessão curta e trabalha em cima disso. E aí o conceito do jogo, né? Você levantou com a sua equipe quais são as melhores ideias para construir aquele projeto que você quer desenvolver. E agora você tem que detalhar um pouco mais, né? Então a gente define uma ideia, tá, mas como é que a gente vai construir? E aí eu trago para vocês pensar um pouquinho de começo, né? Tipo, tentar fazer uma frase resumo um pouquinho do que você vai desenvolver. Então, uma sinopse ou uma frase curta, normalmente começa com uma pergunta, né? Ela não precisa ser tão detalhada no começo, mas depois o ideal é que se faça uma sinopsezinha do jogo, mas no começo seria meio que uma ideia geral daquele projeto. E ela começa normalmente com uma pergunta: e se existisse zumbi no espaço? E se os animais tivessem humanos de estimação? E aí começa com essas perguntas que parecem meio absurdas e você começa a envolver na sua ideia. E aí depois disso, você define meio que um conceito inicial, as ideias, as decisões do restante do jogo, como design, como mecânica, tudo isso vai ser baseado nessa decisão e é bom segui-la para não se perder, para não perder o foco. Então siga esse conceito tanto para aparência quanto para jogabilidade. Então trazendo exemplos, né, em Maquinário, é um jogo de aventura point and click que você deve ajudar o robô Joseph a salvar sua namorada Berta, sequestrada pela gangue Black Cap Brotherhood. Então, com isso aqui a gente consegue saber o tipo do jogo, qual o desafio, quem são os personagens, o que você vai fazer nele. E aí trazer um exemplo também do jogo que eu trabalho de desenvolvimento, que é o Lunarex. Jogo point and click de aventura, com objetos escondidos, baseado em locais, histórias reais, com uma incrível arte feita à mão. Casarões e ruas históricos são palco de um mistério e você deve mostrar suas habilidades, solucionar quebra-cabeça e desvendar a trama antes que a cidade seja destruída. Aqui já mostra o perigo, você vai ter que resolver vários puzzles, quebra-cabeças, lógicas, mostra diferenciais, então tem arte feita à mão, baseada em locais, histórias, e também mostra um pouco do gênero do jogo. O ideal é que ao final desse pré-projeto, que é antes de você começar de fato a produzir, você tem um textinho desse aqui curto. E aí no conceito, eu levo a elencar umas coisas, tudo que eu estou trazendo para vocês, como vocês vão fazer uma game jam, vocês não precisam passar horas ou dias trabalhando em cima disso. O ideal é que vocês façam rapidamente um levantamento dessas informações para vocês terem um norte antes de começar a produzir. Que aí vocês vão economizar tempo enquanto estão produzindo o protótipo de vocês, que no caso é o jogo da Game Jam. Então é importante saber a plataforma, porque isso vai, de acordo com as limitações e diferenças, vão influenciar no design. Então se você botar no mobile, tem coisas que só consegue no PC e não vai conseguir botar lá. Então essas decisões têm que ser tomadas. O gênero, qual o tipo do jogo? Vai ser luta, RPG, primeira pessoa? Vai ser roguelike? Então é bom pesquisar também, porque isso vai influenciar na mecânica e no que vocês vão explorar da ideia do jogo. A história, então, ter uma narrativa importante, nem sempre é obrigatório. Então, por exemplo, o Pac-Man você não consegue identificar claramente uma narrativa. Mas tem jogos que a narrativa é muito importante e ela sempre ajuda a envolver o jogador. Aí, caso doce uma citação, vocês podem pesquisar um pouco sobre a Jornada do Herói, né? Que é sempre uma forma de contar histórias que pode ser usada, que sempre é sempre bom ter referência de como construir uma história, uma sinopse para você colocar no seu projeto. O público, né? Então, qual faixa etária o seu público vai atingir? Isso é importante também para você delimitar o escopo. Parece simples, parece algo que não é necessário, mas se você vai colocar pessoas sendo cortadas, é importante que você defina que o público é um pouco maior. Então, se o público é maior, você pode colocar outros elementos também. Os personagens, então, como são e quem são os personagens que compõem a sua história. O personagem é um cubo quadrado, não tem personalidade? Tranquilo, anota isso também, nem que seja brevemente, cada um desses elementos só em uma frase. A arte do jogo, então, uma imagem vale por 1000 palavras. Defina referências e conceito da arte do jogo para ser seguida. Para quem for trabalhar desenvolvendo a arte, ter uma agilidade de saber qual a direção a se seguir. Progresso em cenário, então, o que vai fazer o jogador continuar jogando o seu jogo? Pense nos vários níveis e como eles vão se comunicar. Então, o objetivo do seu jogo é contar uma história. O objetivo do seu jogo é coletar prêmios e itens para ele ir melhorando a arma dele, fazer com que ele seja cada vez mais afiado. Então é um jogo que cada vez que você vai jogando as fases vai ficando mais difícil e aí você vai ganhando mais habilidades para passar daquelas fases. Ele vai coletar moedas ficando mais rico. Então, normalmente você tem que pensar na progressão do que seu jogo vai ter e aplicar isso nos vários cenários ou na construção do game como um todo. E aí isso impacta tanto o gênero quanto o progresso, o cenário, tudo isso nas mecânicas e no gameplay. Então, que é basicamente, quais são as ações que o jogador vai executar ou vive dentro do seu jogo. Tudo isso é baseado com todos esses elementos conectados. E os áudios, dependendo do jogo, tem jogos que são só de ritmo, né, que vocês já ouviram falar.
Mas para um jogo, no geral, o áudio, a trilha sonora, os efeitos são muito importantes para dar uma ambientação e muitas das vezes fazem parte muito importante no gameplay, dependendo do projeto. Então, também não esquecer. Então, ela é, como eu falei, de forma como a gente está falando de conceito, de fazer o básico, o prototipar o necessário, tudo isso aqui, cada um desses elementos pode ser escrito em uma frase, para você ter um norte no começo do seu projeto, para quando for lá na frente, quando começar de fato a produzir, botar a mão na massa, você ter um levantamento, um norte de como seguir e não ficar tão perdido, que isso às vezes acaba fazendo perder tempo. Muitos erros das game jams são esses, que a gente começa a montar a equipe aqui, tem uma ideia, já sai do brainstorm direto para produzir. E às vezes é importante parar, nem que seja só uma hora. Você vai passar 48 horas produzindo o jogo, gaste uma hora produzindo, que vai economizar várias horas para frente. E aí entra no game design, né? Como eu falei, não vou. Durante uma game jam, ou no caso, para prototipar o básico, a gente não vai gastar tanto tempo fazendo um documento gigantesco. Então, é importante ter, como eu falei lá no começo, ter essas informações em um local que a equipe inteira possa ver. E aí eu aconselho a vocês fazer o GDD de uma página, que você já viu durante o curso, né? Então, o que é importante, né? Basicamente, o nome do jogo, então você já tem as ideias, você já sabe qual é o personagem, qual é a mecânica. Então agora você pensa no nome do jogo, algo curto e impactante. Aí, claro, todos aqueles detalhes que eu mostrei no slide anterior, né? Do conceito do jogo, dos resumos, do gênero, plataforma, tudo isso daqui. E aí vem um pouco do detalhe do público-alvo, uma classificação indicativa, que não é obrigatório, mas resumo da história focando no gameplay, com aqueles que eu mostrei anteriormente também do Maquinário, do LunarX. Diferenciais de venda, que basicamente são características que fazem seu jogo ser diferente de outros jogos desse mesmo gênero, dessa mesma categoria. Então, no nosso, não necessariamente às vezes precisa ser algo único, mas algo que seja forte no seu projeto. Então, por exemplo, no Narex você coloca lá que ele é um jogo com arte feita à mão. A maioria dos jogos do gênero de Hidden Object ou Point and Click tem hoje artes feitas de forma computadorizada. Então, isso se torna um diferencial, não necessariamente algo único. Então, isso vocês colocam também, se vocês tiverem ideias do que pode ter. E concorrentes. É importante você lembrar de outros jogos, ou ver referências de outros jogos, para ver como eles exploram aquela mecânica, aquela arte, aquele visual do que você está querendo construir. Então é importante criar um pouquinho disso. E aí eu vou trazer como exemplo também um GDD base, né? Se fosse um GDD de uma página, por exemplo, no Narex, com esses elementos que eu acabei de citar, seria mais ou menos assim, um bem curto. Então agora que você tem todos aqueles detalhes lá definidos, né? Você parou para escrever uma frase de cada um, você consegue escrever isso aqui em uma página. Nome, plataforma, classificação, qual é o visual, o gênero, né, que pode ser mais de um, inclusive, eu recomendo no máximo 3, resumo, diferenciais e produtos similares. Com isso aqui, você já fez aquela base, escreveu uma frase para cada um daqueles elementos e fez esse documentozinho aqui de uma página, aí isso aqui eu considero ideal para ter uma base, para então você começar a produzir o seu protótipo. Que aí a gente entra agora para construí-lo de fato, para produzi-lo de fato. Você passou meio que uma pré-produção do protótipo, agora vai construir o básico, sabendo quais são as características desse projeto que você vai começar a fazer. E o principal, o ideal é que você elenque um aspecto principal como foco. Pode ser a mecânica, pode ser a ambientação, pode ser o visual. Por exemplo, você quer construir um jogo minimalista que passe um sentimento de relaxamento. Então você vai focar em construir uma ambientação desse jogo com a mecânica que você escolheu. Você quer focar em fazer um jogo que seja roguelike. Então você vai fazer a mecânica e fazer uma cena que funcione essa mecânica de ter os personagens, o combate, tudo aquilo que você quer desenvolver. Então o ideal é que você defina o que é o principal, o que faz o meu jogo ser o meu jogo. E aí com aquilo você coloca no planejamento que você vai produzir aquilo. Como eu falei, pode ser uma cena, numa game jam o importante é ter um ciclo, uma informação que pode ser a mecânica, o visual, a arte, o que você acha que é o principal que dá a vida ao seu jogo. Então o protótipo, o que ele é de fato, né? Uma versão inicial jogável, de uma mecânica ou ideia proposta para o jogo. Ele serve como uma forma rápida de validar recursos do projeto durante a pré-produção. Então, como eu falei, é uma forma mais rápida que tem para você testar se aquela mecânica, aquilo que você achou que era uma ideia sensacional, realmente faz sentido. Antes de botar a mão na massa para criar 10, 20 fases. Faça uma fase, antes de começar a fazer as demais. Aí como fazer o essencial, né? A gente viu lá como levantar todos aqueles aspectos, aquelas características, vai te deixar com muito mais ideias. Só que, como eu falei, foque em um objetivo. Então, o objetivo é
testar a mecânica, faça com que uma cena só que mostre aquela mecânica funcionando. Pronto, você já tem um protótipo funcional, você tem um jogo para Game Jam com um ciclo que pode ser jogado pelas pessoas que vão testar. E aí eu cito que tem vários tipos de protótipo, né? Mas eu trouxe dois como para mostrar para vocês assim como fazer, né? Então tem o de baixa fidelidade, são protótipos que não precisam ser digitais. Você pode pegar um jogo que já existe, de tabuleiro, um baralho, ou um papel, fazendo papel e caneta mesmo, para testar como ficaria a interface e tudo mais. Isso é um protótipo de baixa fidelidade. E a partir dele, ou às vezes você nem precisa dele, você faz um protótipo de alta fidelidade, que é basicamente o que vocês devem construir na Game Jam, que é baseado em software, né? Normalmente vai ser um jogo já executável. Só que, como eu falei, usando essas características que eu abordei de trazer um objetivo, um elemento, uma característica do projeto para testar. Nunca vai ser o projeto completo. O importante é que você tenha uma característica para testá-lo. E aí, trazendo um pouco essa frase aqui, né, que aí, como eu falei, referências dos livros, né, eu trouxe um livro do Manual de Produção de Jogos, e essa frase conta um pouco do que é o protótipo, né? As coisas mais importantes dele é que ele fornece a possibilidade de a gente conhecer imediatamente a experiência do jogador. Então, a gente não precisa ter o jogo completo para saber como o jogador reage ou interage com o nosso jogo. Com o protótipo, a gente consegue ter isso e já consegue lapidar e melhorar algumas características que a gente vai ter depois, que executar para o futuro. E esse protótipo torna a ideia tangível. Portanto, criar algo que é muito mais fácil para os membros da equipe, então quem está produzindo o jogo, manipular a partir do seu próprio ponto de vista. Isso faz com que o protótipo seja algo que todo mundo agora que estava na imaginação, nas ideias de vocês lá no começo, seja algo palpável agora para lapidar, para poder mudar. Então, aquela ideia que você teve, cara, não é aquilo que eu imaginei, mas se eu fizer um ajuste bem aqui, vai ficar melhor. Isso é importante com o protótipo. Se você botar para construir 10, 20 fases, só lá na frente descobrir que aquilo era um problema, você perdeu muito tempo e jogou tempo fora que você poderia estar melhorando e criando já o projeto correto, o projeto certo. Então, foquem em fazer o básico. Isso é um apelo que eu faço para todo mundo, sempre que eu vou começar uma game jam, de focar em fazer o básico, uma característica, um elemento, e tentar fazer essa pré-produçãozinha, mesmo que seja uma game jam, porque isso faz com que o seu projeto tenha mais chance de ser concluído e tenha a melhor qualidade que a sua equipe pode produzir. Então, ir revisando, né, trazendo para vocês. Primeiro, tem ideias e anote todas elas, priorize, mas como eu falei, não descarte-as. Depois que você tiver todas as ideias e parar de ter ideias, ou chegar num ponto que vocês devem imitar antes do teu brainstorming. Vamos conversar durante meia hora, depois de meia hora fechou e vamos começar a elencar as melhores. Então, defina como vai ser esse momento. Depois trabalhe no conceito, depois dessas ideias todas levantadas, trabalhe bem esse conceito, definindo com clareza o que você vai começar a fazer antes de fazer, porque, como eu falei, isso é um erro bem grave, que muita gente comete em Game Jam ou quando vai fazer protótipo, começar a fazer de qualquer jeito. Então, defina o que você vai fazer, e aí escreva de forma curta e clara, aquele ali é meio que um treino, é meio que um exercício, de colocar no papel de forma reduzida tudo aquilo que você vai criar. Mesmo que esteja na cabeça de todo mundo sabe o que vai ser feito, é importante você colocar em um arquivozinho de uma página de forma clara, que aí vai dar para todo mundo estar olhando e se baseando e deixar isso mais tangível. E aí você faz o protótipo após esse planejamento inicial, aí você começa a produzir de fato. E aí, como eu falei, é importante que tenha elencado uma característica, uma mecânica, um objetivo, para segui-lo e tornar isso o alvo de vocês durante a Game Jam. E aí executa, como eu falei, se após a Game Jam vocês acharem que essa ideia tem futuro, que é uma boa ideia, ou então até durante a Game Jam você terminou o protótipo, aí você continua criando novos ciclos desses. Então, terminou o primeiro protótipo, testou, tá tudo certo, agora vamos novamente avaliar. Ter novas ideias ou melhorar o que está aqui, e aí começar a fazer esse ciclo de novo. E aí, como eu falei, se essa ideia for muito boa, você achar que faz sentido, botou para as pessoas testarem, ela tem um potencial, continue evoluindo até o lançamento. Como eu contei lá no começo, eu tive um jogo que foi de uma Game Jam, da Global Game Jam 2018, que a minha ideia era só fazer um jogo curto, eu fiz o protótipo dele na Game Jam, depois disso eu passei mais 3, 4 meses lapidando ele para fazer uma versão curta, porém bem acabada, bem polida, e submeti para o festival da SB Games e foi finalista com ele de arte. Então,
é importante que vocês saibam, criem o protótipo, que é a versão inicial, antes de começar a lapidar, a evoluir, pensar em algo um pouco maior do que aquele escopo inicial. Que você tem que ter uma base para depois crescê-la. Não tente construir tudo de uma vez. Acho que no geral é isso. Aí qualquer coisa, dúvidas que vocês tiverem até sobre o protótipo de vocês, as ideias que vocês tiverem, pode mandar pro meu e-mail aí, eu tô no Instagram. E aí estou aberto também, se vocês mandarem por e-mail qualquer dúvida que vocês tiverem durante a jam, até vou tentar, na medida do possível, ajudar a responder e auxiliar vocês no que vocês puderem. No mais, boa sorte e boa jam. Bom trabalho para todo mundo. Valeu. Obrigado, Cássio. Espero que todo mundo tenha aproveitado aí. Alguém tem alguma pergunta aqui? O chat está aberto para pergunta, se alguém tiver. Só falar uma coisa, Nunes. Acho que eu vou passar essa apresentação para ti, né? Que até o pessoal comentou aí que é muito conceito, né? Que essas características são mais para meio que o que dá o norte para o projeto, né? Então eu vou pegar essa apresentação, que eu vou disponibilizar para o pessoal também, para eles irem revisando e olhando o que quiser fazer durante a jam. Beleza. Pelo que eu entendi, é prototipar antes mesmo de começar. O pessoal está comentando aqui. Acho que agora, como eles vão botar a mão na massa mesmo, é que eles vão sentir as maiores dúvidas. E aí, como tu já está compartilhando o material, acho que eles vão conseguir aí. Mas já de antemão, ele já se demonstrou, gente. Tu deixou os contatos, Cássio, no final da... Deixei. Deixou, né? Então, quem pegou os contatos também pode entrar em contato com o Cássio aí, no Twitter também, no Instagram. Esse cara tá em todas as redes sociais. Então, Cássio, obrigado por como falei, compartilhar esse momento aí com a gente. A gente vai dar continuidade às nossas atividades agora, né? Agora, nesse momento, tem os professores, né, que estão aí, professor Torreão, professor Carleão também, que se precisarem sair, não podem sair, que a gente vai ficar agora num papo mais com os participantes da jam, inclusive dar maiores orientações de como vai ser. Te agradece a professora Evelyn também, se precisar ir, a professora Mary Luz, não sei se não está. A gente agradece a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente e prestigiarem também a palestra do Cássio. Um abraço, se precisarem. Professor Cássio, o Cássio de Castelo lhe agradece. Os dois campos, Cláudio, faça logo pelos dois campos, né? Uma belíssima palestra do Cássio. Uma belíssima palestra, Cláudio, para a gente aí é algo assim extraordinário, viu, Cássio? Aproveitando aí, só para dar um reforço aí para Cláudio, não esquecer da gente, que nós estamos aqui juntos. Abraço. Boa noite a todos. Boa noite. E para os alunos que vão competir, né? Boa competição. Um abraço. Rui, boa noite. Evelyn, boa noite. Boa noite a todos, obrigada. Professora Ney, abraço. Boa noite, professora. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, a gente que agradece. Boa noite, pessoal. Boa maratona para vocês. Bom trabalho. Bom trabalho a todos vocês. Professor Rui, o Cássio falou que vai disponibilizar essa apresentação. Se você puder mandar para mim, eu agradeceria, tá? Foi muito interessante a palestra dele. Até porque eu tenho ele aqui, né, que está nessa direção, é sua aluna, né? Então, é algo bem aí. Então, obrigadão aí, Cássio. Sucesso a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada.